Bom dia, hoje a gente vai falar um pouco sobre função do segundo grau, a parte de teoria. Deixa eu abrir a aula para a gente dar continuidade. Função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática. Então, primeiro eu vou dar uma introdução sobre a forma da função, depois o desenvolvimento sobre como fazer um gráfico e como definir raízes da mesma. E a bibliografia de onde eu tirei isso. Primeiro, a função do segundo grau, ela é chamada do segundo grau quando o x é elevado ao quadrado. Então, quando tem x elevado ao quadrado, ela é do segundo grau. Quando não tem x elevado ao quadrado, quando tem só x é primeiro grau, quando tem x elevado ao cubo é terceiro grau, assim por diante. Então, a forma geral dela vai ser ax quadrado mais bx mais c, sendo tanto a, o b e o c pertencentes aos reais, e o meu a ele vai ser diferente de zero, porque se o meu a for igual a zero, eu não vou ter uma função do segundo grau, eu vou ter no máximo uma função do primeiro grau, que vai sobrar o bx mais c. Então é isso que a gente quer. Um gráfico. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E ele é produzido a partir de alguns valores que você retira da própria equação. Então, primeiro, o valor de A. Então, a partir do meu valor de A, eu vou ter uma conclusão, que a gente vai ver à frente. As próprias raízes da função. Eu vou ensinar como que a gente acha. E a parábola. O vértice da minha parábola também é um valor muito importante no nosso caso. Principalmente para estudar máximo e mínimo, que é um tema recorrente no Enem, etc. Então, primeiramente, o valor de A, o que ele representa para a gente. Quando eu pego uma função e bato o olho no valor de A, se o valor de A for maior que zero, a minha parábola tem essa forma, concavidade. Concavidade é como se fosse a abertura da parábola. A concavidade vai ser para cima e o vértice vai ser para baixo. Como o meu A menor que zero, o meu concavidade vai ser para baixo e o meu vértice para cima. Raiz da função. Quando para o primeiro grau, por exemplo, basta igualar a função a zero, porque raízes é onde o meu gráfico encosta no meu eixo x. E dessa forma, é quando o meu f de x é igual a zero. Então, basta igualar a equação a zero que eu acho minhas raízes. Só que agora o x é ao quadrado, então não é tão simples como era no primeiro grau. Então, o que vai acontecer? Tem um método chamado, desenvolvido por Bhaskara, para a gente achar as raízes. Como é uma forma do segundo grau, uma equação do segundo grau, a gente vai ter duas raízes para essa equação. Então, a fórmula de Bhaskara é feita da seguinte maneira. Eu tenho lá a minha equação geral, que é x quadrado mais bx mais c igual a zero. E em cima desses termos, a, b e c, eu vou gerar a minha fórmula do segundo grau. A fórmula de Bhaskara mesmo é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sendo meu delta, b quadrado menos 4ac. Isso aqui vai me dar duas raízes. Por quê? Por causa desse mais ou menos raiz aí. Ó. O meu menos b mais a raiz sobre 2a vai ser uma das minhas raízes. A raiz de delta sobre 2a vai ser uma das minhas raízes. Meu menos b menos a raiz de delta sobre 2a vai ser outra raiz. Então, por isso que eu vou gerar duas raízes aqui. Tem uma peculiaridade sobre o meu delta. O delta, se ele for maior que zero, eu vou gerar duas raízes reais diferentes. Então, é isso, vai ser duas raízes. Então, quer dizer que o meu gráfico ele vai encostar no eixo x em dois lugares diferentes. Se o meu delta for igual a zero, então quer dizer que a minha raiz de delta vai ser zero ali. Então, não vai ter nada para somar ou subtrair. Então, o meu menos b sobre 2a vai ser a minha única raiz. Então, eu vou ter duas raízes ainda, só que elas vão ser iguais. E se meu delta for menor que zero, aí já tem uma pequena complicação. Por quê? Porque delta é raiz quadrada. Raízes positivas de números negativos não existe.
raízes pares, desculpa, raízes pares de números negativos não existe. Então, para isso foram criados os números complexos. Raiz quadrada de número negativo é a minha parte imaginária. Aí já entra em outra matéria, em outro conjunto numérico, que não vai ser abordado aqui. Então, basta lembrar que quando o delta é menor que zero, eu tenho duas raízes complexas. Provavelmente você não vai precisar definir quais são essas raízes. E o principal é saber que quando o meu delta é menor que zero, como as raízes são complexas, o meu gráfico ele não encosta no eixo X, porque o eixo X nesse plano que eu desenho ele é composto por números reais. Então, ele não vai encostar. Então, recapitulando, delta maior que zero, o gráfico encosta duas vezes no eixo X. Delta igual a zero, o gráfico encosta uma vez, e delta menor que zero, o gráfico não encosta. Vértice. O meu vértice é o contrário da minha concavidade. Então, se a minha concavidade é para cima, meu vértice é embaixo. Se a minha concavidade é para baixo, meu vértice é em cima. Então, o meu vértice, como pode ser observado na figura, ele é um ponto. E como um ponto, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Então, o meu x do vértice ele tem uma fórmula, que é menos b sobre 2a. E o meu y do vértice tem uma fórmula também, que é menos delta sobre 4a. É assim que a gente vai definir o meu x e o meu y do vértice. Por que eu preciso entender sobre vértice? Porque é assim que é feito as análises de máximos e mínimos. Por quê? Quando o meu A é maior que zero, a minha concavidade é para baixo, como a minha concavidade é para cima, desculpa, como acontece aqui. E o meu vértice, ele vai ser o ponto de mínimo da minha função, por quê? Se pensar em um gráfico aqui do lado, o meu menor valor que a função representa é o meu vértice. Então ele é o que a gente chama de ponto mínimo. Mesma coisa com o meu A menor que zero. Quando ele é menor que zero, a concavidade é para baixo. E o meu maior valor que a minha função vai ter é esse aqui, ó, que é o meu ponto de máximo, que é o meu vértice. Por isso que é importante entender vértice e saber calcular, porque em análise de lucro, prejuízo, lançamento de projétil, de custo, geralmente fala-se em máximos e mínimos. E é interessante saber trabalhar com isso. E isso aqui foi a bibliografia de onde eu tirei. E essa aula foi principalmente para a gente saber do que se trata uma função do segundo grau, como achar suas raízes, como conseguir fazer um gráfico que baseado nas minhas raízes, no meu vértice e no meu A, né, que eu vou saber qual é a concavidade para cima ou para baixo, eu consigo fazer o meu gráfico, basta ligar os pontos. Com as duas raízes, eu vou saber onde eu encosto no eixo X, ou se eu não encosto, no caso de delta menor que zero, né? E com vértice, eu consigo saber onde tem a inflexão, onde a minha parábola inverte o sinal e volta. E eu sei outra coisa também da função. Como o meu C ele não é acompanhado de nada, de nenhum X, quando o meu X é igual a zero, o meu Y vai ser igual a C, correto? Esse C é o ponto onde meu gráfico encosta no eixo Y. Isso é outro valor interessante de se saber quando vai fazer o gráfico. Porque quando você passar a parábola pelo eixo Y, ela tem que passar pelo valor de C. Então, com esses dados, o valor de se tiver, né? Porque às vezes a função não tem o valor de C. E quando não tem, o C é zero. Então, o gráfico vai passar no eixo Y pelo zero. Com o valor de C, as raízes e o vértice, você faz qualquer gráfico de função do segundo grau. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero ter conseguido tirar as dúvidas ou então demonstrar para vocês como que funciona a função do segundo grau. E na aula que vem a gente vai resolver exercícios para fixar mais esse assunto com vocês. Obrigado e até a próxima aula.